na, na definição de corrente elétrica. E aí ele fala, né, que a corrente elétrica é o fluxo de cargas, Uhum. num determinado tempo. Só que ó, o senhor usou o termo no interior do condutor. Aí eu fiquei com dúvida, se no interior do condutor não existe fluxo, posso estar errado nisso, como é que a carga passa, tipo, se não existe fluxo dentro do condutor? Tá, mas aí, João, essa condição de que não existe carga no interior do condutor é para um condutor que está em equilíbrio eletrostático. Entendeu? Então, você joga a carga lá, por exemplo, você pega uma esfera carregada, desculpa, uma esfera metálica, né? Você joga uma carga nela ali, né? Em curtíssimo intervalo de tempo, ela vai entrar em equilíbrio eletrostático, ou seja, a carga, por exemplo, você pode pegar uma esfera maciça, né? A carga ela vai tender a ir para a superfície do condutor, né? Isso aí a gente discutiu muito já, né? Isso aí o condutor fica em equilíbrio eletrostático, né? Então, se você usar a lei de Gauss para qualquer ponto no interior do condutor, o campo elétrico é zero, e não tem carga líquida ali dentro, né? Agora, nesse caso da corrente elétrica, aí você tem um campo elétrico no interior do condutor, entendeu? E esse campo elétrico ele é gerado pela pilha, pela bateria, enfim, né? Então você tem sim fluxos de carga em todo o volume do condutor, entendeu? Fechou, ótimo, obrigadão. É. Professor, você já viu esse sitezinho aí? Ele tem Sim, umas sim, animações bem legais também, que você poder. ótimo, ótimo. É, é o site do PET, né? FET. É bem conhecido. Também tem outros, viu? Outro site lá que eu vou mandar para vocês. E tem umas animaçõezinhas de física, né? E na parte de eletricidade também, né? Então, bem lembrado, tá? Eu tinha separado, né, algumas simulações dessa, só que foi um pouquinho corrido, né? E cadê? Já estou abrindo aqui. Eu vou até compartilhar minha tela aqui para vocês verem. Tá? E, O que eu acho legal desse site é a forma como você pode manipular exato. a simulação lá, né? Tem várias coisas que você Aham. pode manipular, eu achei bem legal. Eu estava até estudando um assunto de mecânica hoje por ali, porque eu fazia as simulações e vi o que acontecia Uhum. lá e eu tentava interpretar da questão também. Eu fiz isso É. também nas primeiras aulas, assim, eu tentava manipular lá e ver o que é que acontecia no Uhum. ferrão. Aí muito legal. Tá, então vocês veem aqui, ó, vocês estão vendo minha tela aqui, né? Abrir o site do PET, né? Do FET, Universidade do Colorado. Inclusive, Igor, coincidência, né? Ah, tá tendo um evento que é o Simpósio Nacional de Ensino de Física, e hoje a palestra de abertura foi o criador do FET, né? Ele foi um Nobel de Física, e hoje ele trabalha na parte de ensino também, ensino de física, que é o Wiman, Carl Wiman. Aí você vai aqui, ó, em física, né? Aí vai aparecer aqui por área, né? Então você pode, aqui tem 44 simulações, ó, da parte de física, né? Aí você pode filtrar pela área. A gente está vendo eletricidade aqui, ó, né? Eletricidade, ímãs e circuitos. Então eu vou desmarcar os outros, tá? Ó. E você vai ver, por exemplo, aqui, ó, cargas e campos, né? Eletricidade estática, né? Aquela parte que a gente viu de atritar, né? De eletrizar, enfim, né? Aí você pode mexer, ó, por exemplo, aqui, você bota play, né? Esse é uma... Aí você pode fazer isso, ó, tá vendo? Interagir mesmo com... Enfim, você pode ficar brincando, né? Esse caso aqui é o processo de eletrização, ó. A lã agora está sendo atraída, né,
o balão, né, sendo atraído pela lâmina, enfim, né? Isso é bem simples. Mas aqui, aí eu vou colocar lá no Classroom para vocês. O que a gente vai falar hoje, ó, tá aqui, ó. Cadê? Ó, lei de Coulomb, tá? Se vocês quiserem fazer. Tem a de Ohm também. Essa é da gente hoje, né? O tema da aula de hoje é lei de Ohm. É isso, exatamente. A resistência de um fio, né? Aqui é o seguinte, ó, você vai... Para quem assistiu a aula, né, viu que a resistência e a resistividade se relacionam assim, né? Aqui o R é a resistência, o Rho é a resistividade, L é o comprimento do dispositivo aqui e A é a área, né? A área dessa seção aqui transversal, né? No caso aqui, a seção transversal é um círculo, porque isso aqui é um cilindro, tá? Então, ó, por exemplo, aí está dando aqui, ó, do jeito que está, né? Isso aqui está em centímetro, o comprimento da área está em centímetro quadrado e a resistividade é ohm vezes centímetro, né? A unidade de resistividade tem dimensão de resistência vezes a dimensão do comprimento, tá? Aí você pode dar aqui, ó, aumenta o comprimento dele, né? Ó. Ele está aumentando o L e está aumentando o R, né? Dizendo que o R é proporcional ao L, tá vendo? Ó. Se você diminuir, diminui também. Se você aumentar a área, ó, como é inversamente proporcional, né? Você aumenta a área, você diminui a resistência, né? Do fio. Ao contrário, né? E a resistividade também é diretamente proporcional. Se você aumentar, a resistência aumenta, né? Se você diminuir, a resistência diminui. Né? É bem legal isso também. É o que acontece também de chuveiro, né? Por isso que são bem pequenininhos, né? Os resistores, né? A resistência dele aumenta, né? O ponto da área ser menor. Ele aumenta o comprimento porque enrola, né? Se você pegar uma resistência de um chuveiro, ela é bem enroladazinha, assim, como uma mola, né? Então, é para dar mais comprimento aqui, né? Você enrola e dá mais percurso para a corrente elétrica passar. Né? Esse Rho aqui, ó, quanto mais eu aumento, esses pontinhos aqui estão aumentando, né? É como se você aumentasse a resistência, vamos dizer, a dificuldade, né, que os elétrons vão ter, né, em colidir com os átomos aqui do material. Enfim, e aqui tem outro, né, que é aqui, ó, definição de... Isso aqui o pessoal chama de lei de Ohm, né, mas isso aqui não é lei de Ohm, não. Essa é a relação entre potencial, elétrico e resistência, né. Então, se você aumenta a tensão, ó, ele está aumentando as pilhas, tá vendo? Vocês estão escutando o somzinho do aplicativo? O somzinho não. Ah, não. Está saindo um som aqui. Foi a última aula, né? Esse assunto que o senhor fez das pilhinhas, DDP saindo da bateria da pilha. Isso. Né? Quando você aumenta a DDP, você aumenta a corrente, né? E a resistência, se eu diminuir, ó, é porque a corrente está aumentando, né? São inversamente proporcionais para uma mesma tensão, né? E aqui ele vai simulando ó, os valores, né? Ó, se eu diminuir a tensão, a corrente diminui, né? Proporcional. Ô, professor, por que quando dá um curto-circuito assim na resistência, ela tora o fio? Isso aí já é uma coisa assim de segurança que acontece? Exatamente. Porque ela atinge, vamos dizer assim, uma corrente limite, né? Que é para não passar uma tensão alta, né? Para a pessoa, para o dispositivo lá, né? E é uma medida de proteção. Como um fusível, né? O fusível tem essa função. Então, ele só aguenta até tal corrente, entendeu? Você passar acima daquela corrente, vamos dizer, 3 amperes, 5 amperes, né? Ele não vai... O efeito Joule ali, né? Que vai aquecer, vai
vai torar, né? O calor ali, ele tora para impedir que a corrente passe e queime, né, o dispositivo. Então, é nesse sentido aí também. Tá? Ô, professor, nesse caso, é quando as placas colam, no caso dos fusíveis, as placas elas colam uma na outra e dá curto, Colam. É porque o formato do fusível geralmente são duas plaquinhas e tem um fiozinho no meio, né, dos terminais. É isso? Deixa eu fechar aqui. E aí, o fio se tora justamente para impedir, vamos dizer, esse curto-circuito, né? Então, é claro que tem fusíveis de outros tipos, né? Mas eles têm a mesma função, normalmente, né? Que é isso aí, é fazer essa proteção aí que eu disse a vocês. Certo? Então, ó, visitem aí esse site. Né? Eu vou colocar aqui no... Quando acabar a aula, eu vou colocar essas simulações, né, para todo mundo. Ó, tem aqui do capacitor também, ó, para vocês mexerem nos capacitores, ó, explorar as propriedades, capacitância. Aí aqui você vai mudando, ó, a área da placa, a separação, tá vendo? Lembra lá do capacitor de placas paralelas, né? Tá, a capacitância é ε0A sobre D. Então, é inversamente proporcional à distância. Quando você aproxima a distância das placas, a capacitância está aumentando lá em cima. Tá vendo aquela barrinha verde? Quando você separa, está aumentando, né? E a área é proporcional, né? Quando você aumenta a área das placas, você está aumentando a capacitância que está lá em cima, né? Como a carga também, né? Então, se você aumentar, você está aumentando, né? Enfim. Então, vocês... Aí aqui você clica em campo elétrico, ele vai mostrar, né? O campo elétrico, né? Aqui, ó. Que eu estou aumentando a tensão, né? Ó, quanto maior a tensão, mais carga está acumulando, né? Aí aqui ele mostra as cargas e mostra as linhas de campo, né? Aí aqui, ó, você pega esse seu multímetro, né, virtual, aí você pega a perninha vermelha e coloca em cima aqui, positivo, e a outra embaixo, está dando 0,6 volts, né? Para você ir mexendo aqui, né? É como se fosse um laboratório virtual mesmo, né? E aqui você vai aumentando, ó, né? Vai aumentando a tensão, enfim, até 1,5, né? Ó, eu vou até 1,5, né? Que é o que a pilha dá aqui, né? Normalmente uma pilha. Né? Certo? E aí vocês podem brincar com isso aí. Eu vou colocar lá depois no Class. Tá? E aqui tem circuitos, ó, quando vocês também, né? Depois da aula dessa semana, que é Lei dos Nós de Kirchhoff, né? Lei das malhas, né? Quando a gente vê mais de uma malha, aí vocês podem também brincar aqui, né? De associar, né, capacitores, resistores, né? Enfim. Então dá para fazer muita brincadeirinha aqui. Tranquilo? Alguém tem mais alguma dúvida das aulas? Quer discutir aqui? Alguma dúvida conceitual? Bora fazer uns exemplozinhos aí. Já pegaram na lista 2? Eu ainda não, viu? Não, né? Ainda não, professor. Certo. Então, vamos começar, né? Começar, a gente vai ver já uns exemplozinhos. Na verdade, falta mais um, né? Duas aulas, eu acho, para a gente terminar já o assunto da segunda prova, né? Uma ou duas. Enfim, então bora lá. Exemplo 1.
começar pelo mais simples, né? Que é a definição de corrente elétrica. Durante os 4 minutos em que uma corrente de 5 amperes atravessa um fio aí, letra A. Quantos coulombs e, letra B, quantos elétrons passam por uma seção reta do fio. Então, bem simplesinho. Então, só para relembrar aqui o conceito de corrente elétrica, eu vou pegar um cilindro aqui, né? Tem a forma de um fio. Né? Vou dar uma ampliada nele aqui. Né? Então, veja, aqui eu estou pegando um pedacinho do fio, né? Do fio conduzindo corrente. E aí o probleminha, né? Ele está dizendo o seguinte: ó, durante os 4 minutos, ou seja, o meu ΔT foi 4 minutos. Isso aqui no SI eu tenho que transformar em segundo logo, né? Tá 4 vezes 60, né? 240 segundos. É isso? Em que uma corrente de 5 amperes, ou seja, I igual a 5 amperes, atravessa um fio, tá aqui o fio. Quantos coulombs e quantos elétrons passam por uma seção reta do fio? Então, quando eu digo uma seção reta, é você pegar aqui olhar, como se você estivesse olhando aqui, ó, desse lado, né? Desenhar um olho aqui. Se você estiver olhando aqui, você vê a área da seção reta, tá? Você olhar para cá. Então, a área que você olha, vendo isso aqui de frente, é um círculo, né? Então, se eu pegar esse círculo aqui, ó, da frente, né? Então, quantos elétrons, né? Eu posso desenhar esse círculo aqui, como isso é um pedaço do fio, né? Então, os elétrons eles estão passando aqui, né? Então, se eu pegar qualquer corte desse aqui, como a corrente é constante, ó, porque ele disse que os 5 minutos, os 4 minutos a corrente atravessa o fio, então isso aqui é constante, né? Isso é constante. Né? Então, os elétrons estão passando para cá, ó, né? Eu quero saber quantos elétrons estão passando aqui por uma seção do fio, nesses 4 minutos, e quantos coulombs, que é a carga. Né? Então, note, e se eu perguntar a vocês qual é o sentido real da corrente elétrica aqui? Sentido real, é para a direita ou para a esquerda? Tem a ver com a diferença de DDP, né, professor? Isso é da definição de corrente mesmo. Lá do comecinho mesmo.
Então, se eu perguntar a vocês, ó, qual é o sentido real da corrente, é o sentido dos elétrons, do movimento dos elétrons, né? É para cá, ó, para a direita, né? Esse é o sentido real. Real da corrente. Mas, como eu mostro lá na aula, né, o que se convenciona é o contrário. Então, seria para cá, ó, é o que a gente chama de sentido convencional, que é o sentido que a gente adota para a corrente elétrica, né? É o sentido convencional. Por que convencional? Porque no começo o pessoal pensava que eram as cargas positivas que se moviam, né? Mas aí a gente sabe, né, que os núcleos positivos, né, eles ficam parados em relação a gente, que está, vamos dizer, a gente é um observador que está parado aqui, né, observando de fora esse movimento. Tá? Então, o que a gente vê são os elétrons se movendo para a direita, né, e os prótons parados aqui, os núcleos, né, positivos parados aqui, né. Posso até desenhar eles paradinhos aqui, né. Mas se você for um observador que segue o movimento dos elétrons, né, você tiver aqui em cima, se for um bonequinho aqui, conseguir viajar aqui junto com os elétrons, e você olhar para os prótons, você vai ver eles se movendo para onde? Para a esquerda, né? No mesmo sentido aqui dessa seta, né? Então você vai passar por eles aqui, ó, vai ver se moverem sempre para a esquerda, né? É o sentido convencional. Então, isso não tem nenhum prejuízo, tá? Para a definição, assim, para o desenvolvimento, né, do estudo da corrente elétrica, porque você pode pensar no sentido convencional como sendo esse movimento relativo mesmo, né? Dos prótons em relação, das cargas positivas em relação à carga negativa, certo? Aí eu justifico lá na aula, né, eu digo que é muito mais fácil você retirar os elétrons dos átomos do que dar energia aos próprios, retirar os elétrons dos núcleos, do que dar energia, movimentar esses próprios núcleos, né? Porque você teria que ter uma energia muito grande para movimentar esses núcleos aqui, né? Então aqui eu acabei revisando aí a aula gravada, tá? Então, se vocês lembrarem, ó, a definição geral de corrente elétrica, então vou colocar aqui a letra A, né? A corrente elétrica é a integral, né? Na verdade, a carga, desculpa, a carga que passou aqui, ó, numa seção reta, por exemplo, essa daqui, né? Num certo intervalo de tempo, né? É a integral da corrente no tempo, né? Você integra ela no tempo. De onde? De um zero até um t, né? Aqui o zero é quando você começa a colocar seu relógio para marcar, né? Então você começa do zero. Então, no nosso caso, ó, é mais simples porque a corrente é constante. Então, como a nossa corrente é constante, então ela sai da integral, né? Ela sai da integral, fica aí integral de dt, de 0 a 1t. Se você integrar dt, a integral de dt é o próprio t, né? Se você integra de 0 a t, fica i vezes t, né? Então, nosso q é igual a i vezes t, né? Ou, se você quiser chamar t de ΔT, um intervalo de tempo, q é igual a i vezes ΔT, tá? Ou i, no nosso caso a gente quer a carga, né? Mas eu só vou ilustrar aqui, ó, que é q sobre ΔT, né? Ou seja, o quanto de carga passa nessa seção aqui, né? Por unidade de tempo. Então, o resultado aqui é ampere. Na verdade, um ampere é o coulomb por segundo. Então,
Essa corrente de 5 amperes aqui está dizendo que nessa seção reta está passando 5 coulombs de carga a cada segundo. Tá? Mas no nosso caso aqui, ó, nós queremos a carga, né? Então, a carga é quem? Deixa eu... Porque vocês vão ver lá na aula gravada, né? Para quem não assistiu. Então, no nosso caso, a carga vai ser a corrente, que é 5, já está no SI aqui, e o tempo em segundos, que é 240 segundos. E vai ser 1.200 coulombs. Né? Então, essa aqui é a letra A. Então, de carga, passou isso aí, ó. Tá passando, na verdade, né? A cada segundo, tá passando aqui nessa seção reta aqui, né? Nessa área, 1.200 coulombs de carga. Aí eu pergunto a você, quantos elétrons estão passando aqui a cada segundo? Aí como é que a gente faz? Pela carga elementar do elétron? Isso. Ó, é só você lembrar da fórmulazinha, né? Q igual a mais ou menos NE, né? E que o menos você usa para carga negativa, que é o caso dos elétrons, e a positivo para os prótons, né? Aqui eu poderia chamar de negativo, tá? Porque é elétron, então eu poderia colocar aqui uma carga negativa, tá? Mas como eu estou querendo saber o número aqui, eu posso usar o módulo, tá? Então não preciso usar sinal aqui. Eu quero saber o N, então o meu N é Q dividido por E, tá? Aí é só você dividir 1.200, ou seja, a carga que está passando, né, de todos os elétrons, que é 1.200, dividido pela carga de um elétron, que é a carga elementar, né? É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? E aí, quando você fizer essa divisão, vai dar 7,5 vezes 10 elevado a 21 elétrons, né? Então, se você pudesse contar aqui, né, quantos elétrons por segundo, você calcularia esse número gigantesco de elétrons, né? Tá passando aqui nessa seção reta. Tá? Que é equivalente a passarem aqui, né? Se você estiver andando aqui no referencial desse bonequinho, né? Que está aqui em cima de um elétron, viajando em cima dele, ele veria, né? Passando aqui, no sentido contrário, 7,5 vezes 10 a 21 prótons. Tá? Que é vamos dizer, a intensidade da nossa corrente elétrica aqui, né? Tranquilo, pessoal. Esse probleminha simples foi mais para a gente discutir mesmo o conceito de corrente elétrica. Tá? Vocês querem fazer algum comentário? Perguntar alguma coisa? Tranquilo? Podemos ir para o segundo? Tranquilo. Então, bora lá. Exemplo 2. Agora a gente vai abordar o conceito de densidade de corrente e velocidade de deriva. Quanto tempo? Os elétrons levam para aí da bateria de um carro até o motor de arranque. De arranque.
Suponha que a corrente é de 300 amperes e que o fio de cobre que liga a bateria ao motor de arranque tem 0,85 metros de comprimento e uma seção reta de 0,21 centímetros quadrados. O número de portadores de carga por unidade de volume portadores de carga por unidade de volume é 8,49 vezes 10 elevado a 28, tá, isso aqui, metros elevado a menos 3. Tá, então eu vou fazer um esquemazinho aqui só para... Então, suponha isso aqui seja uma bateria. Fazer o motor de arranque aqui com esse triângulo aqui, tá? Então, aqui tá a bateria, né? E o motor de arranque seja esse triângulozinho aqui, tá? Então, cadê? Pronto. Bateria, né? Como um gerador, a gente vai estudar isso com mais detalhes. Ele tem dois polos, né? Polo positivo, geralmente é vermelho, e o polo negativo, né? Que é o pretinho, né? E aí, ó, veja só. Isso aqui é a bateria. E esse triângulozinho é o que se chama de motor de arranque. Motor de arranque, né? Então, para que serve esse motor de arranque, né? Então, deixa eu ligar aqui esse... O motor de arranque é o seguinte, a bateria, né, é a única, vamos dizer, a fonte de eletricidade do carro, tá? Então, a gente sabe que o motor do carro, né, ele é um sistema termodinâmico, né? Vocês já estudaram termodinâmica e viram que ele funciona por explosão, né? Explosão, né? Combustão. Então, tem uma mistura ali, né? No interior você pega um pistão, que é feito um cilindro, né? E você tem ali uma mistura de ar com combustível, né?
e uma centelha ali que acende aquela mistura, né, e faz se expandir, né, então há uma queima ali de combustível, e o pistão sobe, né, e depois desce, e fica essa explosão, né, e aí o motor funciona e faz girar as rodas, né. No entanto, quando o carro está desligado, né, você tem que dar, vamos dizer assim, uma centelha inicial para esse sistema funcionar. Depois que ele pega, então ele se mantém ali, né, funcionando, né? Mas para que, quando o seu carro está desligado, a sua moto, enfim, quando ele está desligado ali, esse motor de arranque, ele funciona de maneira que ele dá, vamos dizer, esse impulso inicial, né? Esse start, né? É o que faz funcionar o motor, tá? Então, ele pega um sinal elétrico da bateria, né? Então, aqui vai um fio positivo, né? Ele é ligado aqui, ele tem dois polos também, né? Um positivo e um negativo, né? Que ele pega essa corrente, né? E faz gerar ali uma faísca, né? E faz gerar na verdade, uma faísca não, ele faz na verdade, ele é um dispositivo que converte energia térmica, energia elétrica em energia mecânica, né? Então, ele dá, vamos dizer, um impulso para que o motor pegue, né? É isso que ele faz. Então, por isso que chamou motor de arranque, tá? E aí, ó, o que o probleminha está falando é o seguinte, né? Ele quer saber, né, quanto tempo os elétrons levam para ir da bateria de um carro até o motor de arranque, né? Então, quanto tempo os elétrons, né, que saem aqui do polo negativo, né, o movimento, a corrente sempre é do positivo para o negativo, né? Então, aqui você teria a corrente elétrica, tá? Para cá, né? A corrente elétrica estaria aqui, né? Ela vai aqui e volta aqui, ó. Né? A corrente elétrica. Tá? E aí, quanto tempo os elétrons levam, né, para sair, que os elétrons, no caso, é o movimento contrário, né? Então, seria o movimento contrário aqui, o da corrente, né? Então, quanto tempo os elétrons levam para sair desse fio aqui, vamos dizer aqui, do polo negativo e ir para o motor de arranque, né? E aí ele dá o valor da corrente, que é 300 amperes, né? 300 amperes de corrente. Ele diz que o fio é de cobre, né? Essa informação é importante, não será tão importante para a gente, porque a gente já tem o número de portadores por unidade de volume, que é essa aqui, né? Ou seja, se você pegar aqui um pedacinho do fio, né, vai lhe dar quantos portadores de carga, nesse caso são os elétrons, por unidade de volume. Tá? Então, isso aqui você calcula sabendo que o fio é de cobre pela massa molar do cobre. Né? Então, você tem a massa molar do cobre, né, e você faz uma relaçãozinha ali. Eu acredito que na lista tem uma questão parecida, né, que dependendo do tipo do fio, você calcula o número de portadores de carga, né? Que é o quanto, por exemplo, quantos elétrons tem a cada metro cúbico, né? Aqui no SI, né? Mas você poderia transformar isso para centímetro cúbico também, né? Então, a unidade é metro a menos 3, né? Que é por metro cúbico, né? Então, portadores por metro cúbico, tá? E aqui também ele vai dar o comprimento, né? Que é L. 0,85 metros, né? 85 centímetros. E a área da seção reta, que é a área 0,21 centímetros quadrados, né? Isso foi em centímetros quadrados. Isso aqui a gente vai ter que transformar em metro quadrado, tá? E aí, o N, né? O N pequeno é 8,49 vezes 10 elevado a 28 metro a menos 3. Então, a única coisa que a gente vai precisar transformar aqui é a área, que está em centímetros quadrados.
tá? Ah, ok, então. Então, aqui, ó, vem lá como é que eu digo? Lá da aula, né? A segunda parte da aula que eu falo de velocidade de deriva, né? De densidade de corrente. O que seria basicamente densidade de corrente? Né? É você pegar, por exemplo, eu vou voltar aqui, ó, no problema anterior. Se você pegar uma porçãozinha de área aqui, ó, né? dA, um elementozinho de área, né? Então, a gente define o que seria J, que é a densidade de corrente, é igual à integral da corrente na área, tá? Então, não, desculpa, é o contrário, tá? I é igual a JdA. I integral de JdA. Tá? Ou se você, como o J é um vetor, né? Então, você integra tudo isso aqui na sua área, tá? Então, se você fizer esse produto escalar e for uma corrente perpendicular à área, né? Fica simplesmente I igual a J vezes A, né? Ou seja, J é igual a I sobre A, tá? Ou seja, você divide a corrente pela área, que está aqui, né? Você pegar, se A for a área toda, né? E a sua densidade de corrente for constante, que é esse caso aqui, paralela à área, você calcula aqui a sua corrente dividida pela área. E para que ela é importante? Ela é importante para calcular a velocidade de deriva, né? Que a gente chama aqui. É a velocidade com que os portadores de carga se movimentam no interior do fio. Tá? Na aula também eu falei que isso era bem baixo. Tá? Vocês vão ver isso aí, tá? Nos cálculos que a gente vai fazer. Né? Então, bora ver. Se vocês lembrarem, ó, VD, que é a velocidade de deriva, né? A gente pode escrever assim, ó, como a densidade de corrente dividido pelo número de portadores vezes a carga elementar. Isso aqui é demonstrado lá. É bem simples demonstrar isso aqui. Tá? Ó, como a corrente, a densidade de corrente que eu mostrei aqui, ó, é a corrente dividida pela área, então você substitui aqui, ó, vai ficar a corrente dividido pela área, né? E aqui já tem NE, fica ANE. Tá? Aí é o seguinte, ó, lembre, ele deu o comprimento do fio, né? E eu sei a velocidade. E eu tenho a velocidade aqui. Então, eu posso escrever o tempo, né? Então, se eu pegar aqui, ó, esticar esse fio, aqui, deixa eu fazer ele de verde, por exemplo. Se eu esticar esse fio aqui, ó, e eu digo que o comprimento dele é L, né? O comprimento dele é L, né? Por exemplo, esse fio preto, né? Se eu esticar ele aqui. Então, o elétron, quando ele sai da bateria e vai para o motor de arranque, ó, ele percorre um comprimento L com a velocidade VD, né? Então, o que seria a velocidade dele? Como a corrente é constante, é só você dividir o quê? A distância que ele vai percorrer pelo tempo, né? Isso aqui é a equação lá de mecânica, né? Para uma velocidade constante, a velocidade, né, será a distância percorrida no tempo. Ou seja, se isolar o tempo aqui, ó, vai ser L sobre VD. Né? Que é o que eu estou querendo achar. Ó. Eu estou querendo achar, não é o tempo? Ó, qual é o tempo que os elétrons levam para aí, né? Então, ó, se eu pegar aqui essa primeira, né, substituir aqui, ó, VD por L sobre T, fica como? Então, fica L, desculpa, L sobre T, né? Igual a I sobre A N E. Certo aí? Mas eu não estou querendo o tempo, eu tenho que escrever o tempo, né? Então, você pode fazer isso aqui, ó, esse xzinho, né? Multiplica o tempo para lá, joga esse I para cá,
e esse aqui joga para cima. Ó. Então fica assim, ó. O T é quem? L vezes A NE, né? Dividido sobre I. Dividido por I. Não é isso? Tá certo aí até agora? Certo aí, pessoal? Tudo tranquilo, pô. E agora, ó, pessoal, é só substituir, né? Ó, eu tenho o comprimento, tenho a área, tá tudo aqui, ó. Tenho o número de portadores por unidade de volume. O E é a carga elementar, que é constante, e tenho a corrente. Tá? Então é só substituir. Então, o meu T vai ficar assim, ó. Vamos voltar. Ó, L, que é 0,85, né? 0,85. Eu vou deixar aqui sem unidade, né? Mas eu vou ter o cuidado de colocar tudo no SI. 0,85. A área é 0,21 centímetros quadrados. Então, fica 0,21 centímetros, né? Aí se transforma em centímetro, né? Mas aí você tem que elevar ao quadrado, né? Ao quadrado. Não é isso? 0,21 centímetro quadrado. É aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu... Não é o 0,21 todo, né? É só o centímetro ao quadrado. Tá? Ok? Vezes quem? Se vocês não entenderem aí, pode falar, viu? Que eu volto aí. O meu N, ó, já está no SI, ó, metro a menos 3, né? Então, 8,49 vezes 10 a menos, vezes 10 a 28, né? Vezes, ó, a carga elementar agora, né? Que é o Ezinho, 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pela corrente, né? Que é 300 amperes. Então, já está no SI, né? 1 ampere. Certo aí? Então, quando você fizer essa continha, né, quem quiser conferir aí, vai dar 810 segundos. Né? Vai dar em segundo aqui, que é a mesma coisa, se eu transformar em minutos, vai dar 13,5 minutos. O que é que vocês acham dessa resposta? 13 minutos para ligar o carro, professor, não é muito tempo, não. Oi? 13 minutos para ligar o carro não é muito tempo, não. Eu estou viajando. E aí? Quem foi que falou? Pedro. Pedro. Sim, Pedro. E aí, vocês concordam com o Pedro? Sim, né? Um pouco longo, 13 minutos. Ó, o cara deu na chave, passou 13,5 minutos, 13 minutos e meio, para um elétron sair aqui e chegar lá no motor de arranque, né? E funcionar, né? Mas isso é aquilo que o senhor falou, né? De ligar a luz. Exatamente. Então, quem assistiu a aula lá gravada, né? Sabe que é o probleminha, né? Se eu acendo a luz, né? Eu ligo um interruptor, né? Se essa velocidade de deriva é tão baixa, porque é que na hora que eu acendo o interruptor, a luz se acende quase instantaneamente, né? Já que esse tempo é longo, né?
A velocidade de deriva, né, eu até pontuei lá na aula, né, é da ordem de metros por hora até centímetros por hora, dependendo, né, então é muito lento, né. Se você pegar o fio de corrente, né, você pensa que os elétrons estão se movimentando muito rápido ali, né, na corrente, né, mas na verdade eles estão bem lentamente se movendo, né. Então, o problema é o seguinte, ó, que não foi esse elétron que fez o motor pegar, né. Se você der um zoom aqui nesse fio, né, eu vou fazer. Se você der um zoom nesse fio, Vai ser os elétrons próximos já a ele, né? Que já tem, né? Você falou isso em aula também. foi exatamente. Então, se você der um zoom aqui nesse fio, né, antes de você ligar a corrente, né, os elétrons eles estão em movimento desordenados, ó, né? Tem um movimento para cá, outro para baixo, outro para lá, enfim, né, em toda parte do fio, tá? Então, um para cá, enfim, um movimento aleatório, né? Esse movimento, sim, é muito rápido, tá? Mas, e aí o que é que acontece? Ó? Quando você liga aqui, desse lado, né, da bateria, vamos dizer, a bateria está aqui nesse ponto, quando você liga aqui, estabelece a DDP, que é a diferença potencial, esses elétrons que estão na pontinha aqui, ó, já para ser, né, para passar pelo motor de arranque, eles sentem o campo elétrico, né, e começa a se mover de maneira ordenada, todo mundo. Então, Pedro, na verdade o que acontece é que o elétron, ele não, na verdade não tem um vazio aqui, né, para ele percorrer esses 13 minutos e meio, né, e chegar até aqui, né. Significa que aqui, ó, quando você liga o motor de arranque, já existem elétrons aqui na pontinha e eles sentem, né, vamos dizer assim, essa informação de que o campo está aqui e eles começam a se mover, né? É como se você tivesse já uma mangueira cheia, né? Entendeu? Sim, entendi, sim. Achei que fosse uma mangueira cheia mesmo. Você tem uma mangueira cheia, né? E quando você liga, a ponta da mangueira sai a água instantaneamente, né? Se ela tivesse vazia, passaria um tempo, né, para ela encher e sair. Então é isso que acontece. Então por isso que quando você liga o interruptor, a luz acende na hora, né? Que massa, velho. Exatamente. E eles passam aqui, ó, para vocês verem como é lento, né? Eles passam 13 minutos e meio para percorrer uma distância de menos de 1 metro, né? Ó, 85 centímetros. É muito lento, muito, muito lento mesmo. Né? É bacana isso aí. Então, lá na aula eu mostro, né? Também eu discuto um pouquinho sobre. Eu coloco lá uma animaçãozinha, né? Mostrando a estrutura lá do condutor, né? Então, isso é um fato bem, bem curioso mesmo, né? Tranquilo, pessoal? Então, alguém quer tirar mais alguma dúvida, discutir? Enfim, as meninas aí estão entendendo? Eu estou. Tudo bem. Então, bora lá. Vamos para mais um aí. Então, aqui é o exemplo 3. Então, vamos falar agora de discutir, né, os conceitos de resistência e resistividade. Para vocês entenderem qual é a diferença das duas. Então, uma diferença de potencial. Vou colocar DDP, que vocês já sabem, né? Uma DDP de 115 volts. Diferença potencial de 115 volts. É aplicada às extremidades
de um fio de 10 metros de comprimento. Com um raio de 0,3 milímetros. O módulo da densidade de corrente é 1,4 vezes 10 elevado a menos 4 a quarta ampere por metro quadrado. Determine a resistividade e a condutividade do material do qual é feito o fio. Do qual é feito o fio. Aqui ele está falando também de uma definição, né, que não tinha citado, que é a condutividade. Lá na aula também eu explico o que é. Então é o seguinte, acho que não vai nem precisar desenhar um fio, né? Então é mais um problema, vamos dizer assim, algébrico. Então, ó, uma DDP, né, que eu chamo de V, de 115 volts, 115 volts, é aplicada à extremidade em um fio de comprimento L, 10 metros. Né? E ele dá o raio aí do fio, né? Que é 0,3 milímetros. Né? Você pode imaginar como uma figurinha dessa mesmo, né? Isso aqui seria o raio, né? O raio aqui, desse cilindro, né? Ele dá o módulo da densidade de corrente, que é J, né? Que é a corrente por área, de 1,4 vezes 10 elevado à quarta ampere por metro quadrado. Determine a resistividade, que é ρ, né? E a condutividade, que é sigma, do material de que é feito o fio. Tá? Então, é só lembrar daquela animaçãozinha, né? Se vocês quiserem, até coloque aqui a relação. Né? Lembra que R é igual a ρ L sobre A. Né? Ó, resistência e resistividade. Né? Resistência, ó, se vocês estão observando aqui, que é o R, ele depende das dimensões do fio. Ó, depende tanto do comprimento do fio como da área. Então, é uma propriedade do dispositivo. Né? Ou seja, de cada fio, né, dependendo do tamanho da área, vai ter uma resistência diferente, né, como a gente viu lá na animação. Já a resistividade, que é o ρ, ele depende do material de que é feito o fio. Então, isso aqui é uma constante. Tá? Por exemplo, o cobre tem
alumínio tem 1, prata tem 1, ouro tem 1, enfim, isso aqui é uma constante que depende do material. Tá? Então, a propriedade do material, a resistividade, e a resistência é uma propriedade do fio, tá? Do dispositivo. Tá? Então, essa é a relação resistência e resistividade. Então, ó, eu tenho esse probleminha, né? E aí eu estou querendo saber quem é a resistividade, que é ρ, que é esse que está com a setinha, né? E a condutividade, ó, sigma, é o inverso da resistividade. Sigma é 1 sobre ρ. Significa o quê? Quanto maior a resistividade do material, consequentemente, se eu pegar as mesmas dimensões, né, do meu fio e variar apenas o material do que ele é feito, então, quanto maior a resistividade, maior vai ser a resistência, ou seja, mais dificuldade os elétrons vão ter de passar ali no interior do fio. Tá? E aí a resistência elétrica vai ser maior. Consequentemente, se isso aqui for ficando grande, né, o inverso dele é pequeno, né? Ou seja, a condutividade é pequena, né? Já que esse denominador aqui é grande, né? Então, se for ficando cada vez maior, a condutividade, né? Isso aqui é a condutividade. O sigma, desculpa, vai ficando menor, ou seja, ele é menos condutivo, né? Então, um é o inverso do outro, né? Se o dispositivo é muito resistível, ele é pouco condutivo, né? E se ele é pouco resistível, ele conduz bem a eletricidade, né? Então, é o que essa relação diz, né? Então, ó, se eu achar o ρ, eu só fazer o inverso dele, que eu acho o sigma. Então, como é que eu acho o ρ aqui? Né? Então, o ρ, né? Se eu fizer aqui, ó, vai ser RA sobre, né? Jogando esse para lá, sobre L, né? RA sobre L, tá? Mas se você lembrar, ó, a minha resistência, ó, qual é a relação, a definição de resistência elétrica? Que V é igual a R vezes Z. Tá? Essa é a definição de resistência, ou seja, dado uma corrente, né, dado uma DDP aplicada no material, né, no dispositivo, né, ela vai ser proporcional, ou seja, a corrente que vai aparecer é proporcional à DDP que eu aplicar. Né? Quem vai dizer essa proporcionalidade é o R, que é a resistência do material, do dispositivo lá. Tá? Então, ó, essa é uma definição, né? A resistência é a constante de proporcionalidade entre a DDP e a corrente elétrica, né? O valor da corrente. Tá? E aí, ó, se você substituir R aqui, ó, o R vai ser quem? V sobre I, né? Por que eu estou fazendo isso? Ó? Porque eu estou colocando o R em termos de grandezas que o problema me deu. Ó. O R, né? Não deu o I, mas deu o J. Né? Ó, o R aqui vai ser igual a V sobre I, né? E a área, aqui, o meu A, desculpa, o meu I, né? Lembra quem é I? O meu I, ó, se vocês lembraram, ó, o J é I sobre A, né? A corrente por área. Então, o I é J vezes A. Né? J vezes A. Ou então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou substituir logo aqui, ó. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar V sobre I, né? Ó, vai ficar V A sobre I vezes L. Né? J não é I sobre A? Então, quem é A sobre I? 1 sobre J, né? Ó, J é I sobre A. Se eu inverter os dois lados aqui, dá A sobre I.
né? Então, vai ficar, ó, essa expressão, ρ, igual a V dividido por J vezes zero, concorda? Entenderam o que eu fiz? Só um pouquinho de álgebra aqui, né? Agora, ó, é só substituir, ó, eu tenho tudo. Ó. Eu tenho o V, tenho o J, tenho o L. Ó, ele deu o raio, mas nem precisou a gente usar. Tá? Poderia ter usado ó, o raio 0,3 milímetros, né? Como a seção reta é um círculo, né? Você tem o raio aqui, né? Ó, esse raiozinho. A área seria π vezes o raio ao quadrado. Né? Onde aqui é o raiozinho, né? O raio do círculo aqui. Tá? Você podia fazer assim também. Mas nem precisou aqui. Agora é só substituir, né? Então, V, tudo no SI, né? 115 volts. Então, fica 115 dividido por J, ó, já está em ampere por metro quadrado. 1,4 vezes 10 elevado à quarta, vezes o comprimento em metros, que é 10 metros. Então, meu ρ vai ser 8,21 vezes 10 elevado a menos 4. Ó, a unidade dele ó, é o ohm vezes metro. Tá? Deixa eu fazer aqui. Vou colocar ele aqui embaixo. Então, ρ vai ser 8,21 ohm, desculpa, vezes 10 elevado a menos 4 ohm vezes metro, né? Ohm é a unidade de medida de resistência, né? É um ômega, né? A letra grega, ômega. Ohm vezes metro. Tá? Lembra que daqui, ó, um ohm, né, de resistência, né, é 1 volt por 1 ampere. Né? Esse é o que a gente chama de 1 ohm. Né? É unidade de resistência elétrica. Tá? E aqui vai dar vezes metro. Né? Porque se você fizer análise dimensional, você vai ver aqui. Né? É bem direto aqui. Tá? Então, aqui está a letra A. Né? Não tem letra A, não. É só o pedido aqui. Tá? E, por fim, ó, portanto, o sigma, que é o inverso, né? A condutividade, vai ser 1 dividido por isso, né? Então, o nosso sigma vai ser, se eu dividir 1 por isso, vai ser 121. Qual é a unidade disso? Se aqui é ohm vezes metro, 1 sobre isso vai ser ohm vezes metro a menos 1. Né? Então, aqui está a resistividade, né? Com certeza, se você for numa tabelinha, você vai achar isso aqui, algum material com essa resistividade, né? E aqui é a condutividade. Tranquilo aí? Sim, professor. Tranquilo mesmo. Quem mais quer fazer algum comentário? Não? Os probleminhas hoje são mais simples, né? Essa parte de definição de corrente, né? São mais assim esses problemas, né? Mais trabalhosos um pouco é a parte de circuito.
Aí, deixa eu ver quem é que está na sala aqui. Vocês estão falando aí, mas eu só consigo escutar, né? Eu tô lá. Quase todo mundo por aqui, né? Ok, então. Posso para a próxima? Pode sim, professor. Então, bora lá. Exemplo 4. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de potência, né? Potência em circuitos elétricos, que é mais aquela parte mais adiantada da aula, né? E aí a gente já tem também aplicações, né, nos nossos dispositivos eletrônicos do dia a dia, né? A gente de casa, enfim, né? A potência influi diretamente no consumo de energia. E aí o consumo de energia, né? Tá ligado aí o quanto você vai gastar ou não vai gastar, né? Com conta de luz. Então, tem uns probleminhas aqui que a gente pode discutir. Então, o primeiro aqui é o seguinte. Então, um aquecedor de ambiente. A gente aqui no Nordeste não usa muito, né? A gente precisa, na verdade, de ar-condicionado. Apesar que nesse tempo, né, tá bem friozinho, não precisa, né? Mas tempos quentes, na verdade, a gente precisa do contrário, né? Ainda mais quem está em lugares frios, né? Então, usam aquecedores de ambiente. Então, um aquecedor de ambiente de 1.250 watts foi projetado para funcionar com 115 volts. Com 115 volts. Né? Então, 115 volts é a tensão que o pessoal do Sul utiliza, né? Do Sudeste. A gente utiliza 220, 230, né? A nossa tensão. Né? Aí a pergunta é a seguinte: qual é a corrente consumida pelo aparelho consumida pelo aparelho B? Qual é a resistência do elemento de aquecimento? De aquecimento. C. Qual é a energia térmica produzida pelo aparelho em 1 hora? Então, aí o probleminha, né? Nosso probleminha.
Então, bora lá. Só relembrar aqui um pouquinho do definição de potência. Tá? Então, tem um dispositivo aqui qualquer. Tá? Pode ser uma televisão, um chuveiro, um ferro elétrico, né? Que é um dispositivo eletrônico. Tá? Então, esse dispositivo, todo dispositivo, por ele, passa uma corrente elétrica, né? Para que ele funcione. Então, dependendo aqui da natureza dele, né? Ele vai dissipar muita ou pouca corrente, né? Muita energia ou pouca energia, de acordo com o que a gente chama de potência, né? Então, a potência que é P, né? Ela é simplesmente dada pelo produto da corrente vezes a DDP que esse dispositivo está ligado, né? Então, aqui vai um fio pretinho para a bateria ou para a sua tomada, né? E o outro para outro, né? Então, essa DDP aqui, né? No caso do probleminha aqui, é de 115 volts. Né? Então, é proporcional à potência, né? Lembra lá de mecânica, né? O que é potência? Né? Lá na mecânica, né? Então, você tem um carrinho se movendo, enfim, aí você calcula a variação da energia dele, né? Energia cinética, no intervalo de tempo. Então, a potência que a gente chama é a variação da energia dividido pelo tempo, né? Pelo ΔT, né? Então, se você pegar a unidade de medida de potência no SI, ó, vai ser energia em joule, né? E o tempo é em segundo. Então, você pega o joule por segundo, vai dar o watt, né? Watt. Então, um watt, ou um watt, o pessoal chama, né? É um joule de energia por segundo. Ou seja, o carrinho está se movendo ali, né? Para cá. Então, se a energia cinética dele está aumentando, significa que algum agente externo está realizando trabalho nele, né? Alguém está empurrando ele. Né? Então, se você marcar o tempo que ele está sendo empurrado e o quanto ele aumentou a energia cinética, né? A variação da energia, que você calcula a energia cinética como 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, você consegue calcular a potência que está sendo fornecida a ele. Tá? Então, na eletricidade aqui, o dispositivo ele tem uma potência elétrica, ou seja, o trabalho que está sendo realizado ali não é nos carrinhos, né, mas sim nos portadores de carga, que estão passando ali no dispositivo. Tá? No caso aqui, o dispositivo ele está realizando trabalho ao contrário, né, é sobre os portadores de carga, porque ele está no sentido de consumir a energia deles para que ele funcione. Certo? E essa energia que ele está produzindo por unidade de tempo, né, consumindo por unidade de tempo, né, que é o watt no SI, é proporcional à corrente, né, e proporcional também à DDP ali, que está sendo estabelecido. Ou seja, quanto maior a corrente, mais energia ele vai consumir. Consequentemente, quanto maior a DDP para uma mesma corrente, ele também vai consumir muita energia a cada instante de tempo. Tá? Então, para uma mesma potência, vamos dizer 1000 watts de potência, nesse caso aqui é 1250 watts, né? Você tem duas maneiras de consumir esses 1200 watts, né? Desse dispositivo trabalhar. Ou numa DDP alta, né? Já que o 1200 aqui é constante, né? 1250 watts, desse lado esquerdo é constante. Então, se eu tiver uma corrente alta, a DDP tem que ser baixa, né? Para que o produto seja constante, né? Enquanto o I aumenta, o V tem que diminuir. E vice-versa, ou seja, se você tiver uma DDP alta, a corrente tem que ser baixa. Então, é assim que os dispositivos funcionam, se você pegar qualquer dispositivo, né?
Por exemplo, na nossa casa, né, você tem correntes não muito altas, né, 10 amperes, 15 amperes, e uma DDP, vamos dizer, 220 aqui, 115 para lá, para quem está no sul. Tá? Já se você trabalhar você tiver um dispositivo que consome a mesma potência, mas se você tiver numa DDP, por exemplo, numa bateria de carro que é 12 volts, né, para um mesmo dispositivo você vai ter que ter uma corrente bem maior, né, para que esse dispositivo funcione. A gente deu lá o exemplozinho do motor de arranque, né, que foi 300 amperes. Cadê? A corrente dele. 300 amperes aqui, ó. Então, é isso que a potência, né, ela mede. Ela está aí. Tá? Então, o probleminha, né, deu a potência, que foi 1.250 watts. Deu a DDP, que foi 115. Aí a pergunta, né? Letra A, né? Qual é a corrente que está sendo consumida pelo aparelho? Então, direto aqui, ó. P é igual a I vezes V, né? Ou seja, a corrente é a potência dividida pela DDP, né? Que é igual a quem? A 1.250, que é a potência. DDP foi de 115. Então, tá tudo no SI. E aqui o resultado tem que ser em ampere, né? Quando você dividir, vai dar 10,87 ampere de corrente. É a corrente que está passando aqui no dispositivo. Tá? Então, para uma potência de 1.250 watts, né? E numa tensão de 115, a corrente ali que está sendo atravessada no seu dispositivo vai ser 10,87 watts. Nesse caso aqui foi um aquecedor de ambiente, né? Mas poderia ser qualquer uma televisão, enfim, um ar-condicionado, né? Qualquer coisa ali, qualquer dispositivo. Tá? A fórmula é a mesma. Qual é a resistência do elemento de aquecimento? Então é só você combinar, ó. Lembra dessa primeira, né? Que P igual a I vezes V e V igual a RI. Né, que é a definição de relação entre DDP e corrente. Né? Então, você pode escrever a potência tanto em termos, né, essa equação aqui, você pode escrever ela assim. Se você substituir o I, daqui de baixo, I vai ser V sobre R. Aí fica V sobre R, né, vezes V. Que já estava aqui, ou seja, P igual a V quadrado sobre R. Então, calcula a potência de acordo com a DDP e a resistência. Mas se você substituir o V, que é RI aqui, vai ficar o I, que já estava aqui, né? Vezes RI, ou seja, RI quadrado. A potência, né, de qualquer resistência, né, de qualquer dispositivo que tenha um resistor, de resistência R, ou você, é claro que depende diretamente da resistência, mas aí você pode, de acordo com o problema, né, ou você substitui a DDP ou a corrente. Então, todas essas duas fórmulas são equivalentes. Tá? No nosso caso aqui, a gente vai usar de cima, pode usar qualquer uma, né, na verdade. Eu posso usar qualquer uma, porque eu já calculei a corrente, então eu posso usar a de baixo ou a de cima. Se a gente usar a de cima, fica P igual a V quadrado sobre R, né? Ou seja, R é V quadrado sobre P. Aí você substitui o seu V, né, 115 ao quadrado, dividido pela potência, que é 1.250. Então, R vai ser 10,58 ohms. Resistência do seu aquecedor, né, de ambiente. Tá? Você poderia usar essa aqui, P igual a R quadrado, né? R é P sobre I quadrado. O I você já achou aqui, e a resistência e a potência está aqui, né? 1.250. Né? E a letra C, qual é a energia térmica produzida pelo aparelho em 1 hora? Né? Ou seja, o dispositivo aqui, ele está
a função do resistor, né, eu explico lá na aula gravada, é o quê? É você dissipar a energia dos portadores de carga, né, converter essa energia elétrica, em calor, em forma de calor, né, porque os portadores de carga eles estão colidindo ali, né, com os núcleos dos átomos, né, e está gerando calor ali, né, eles estão colidindo, gera calor. Né? Então, essa energia do movimento dele está servindo para gerar energia térmica, tá? Que é calor. E tem como a gente calcular, né, o quanto essa energia, né, o quanto essa energia está sendo, o quanto de energia está sendo produzida aqui de calor, porque é a função do aquecedor, né? É aquecer o ambiente, ou seja, ele está pegando a energia elétrica e convertendo em energia térmica. Então, ó, é só você pegar essa formulazinha de cima aqui, ó, definição de potência, né? Potência. Lembra, essa energia aqui, ó, ela tem várias formas, né? Não é só energia mecânica, né? A energia é aquele velho ditado, né? Energia é um conceito mais difícil da física, né? Você pega uma quantidade de energia, você sabe que ela pode se converter, ela sempre se transforma, né? Você nem cria, nem destrói energia, né? A lei da conservação da energia. Então, você tem energia elétrica, você tem energia química, você tem energia mecânica, e você pode converter uma coisa na outra sempre, né? Então, nesse caso aqui, qual é a conversão de energia? De energia elétrica, a energia da corrente elétrica está sendo convertida em calor, né? E aí eu quero saber que quantidade de energia foi essa aqui, né? Que foi produzida, né? Esse calor que foi produzido em 1 hora. Tá? Como eu sei a taxa, né? Que é a potência, o quanto a cada segundo está sendo produzido, basta multiplicar pelo tempo, né? Ou seja, a energia é a potência vezes o tempo, né? O tempo percorrido, transcorrido aí, né? Aí você pega a potência, 1.250 watts, vezes o tempo que ele quer em 1 hora, né? Mas eu tenho que transformar em segundos, porque eu não estou no SI. É só você lembrar que ΔT é 1 hora. Aí você multiplica 1 hora, tem 60 minutos, né? E cada minuto tem 60 segundos. Então fica 1 vezes 60 vezes 60. E dá 3.600 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos, né? E aí a energia tem que dar em joule, né? Como eu estou no SI, vai dar 4,5 vezes 10 elevado a sexta joules. Então, isso aqui foi o que foi produzido de energia térmica no aquecedor em 1 hora de funcionamento. Tá? Que também pode ser interpretado como, já que a energia se conserva, né? Que pode ser interpretado também como a energia consumida aí, né, da sua rede, né, em 1 hora. Tá? Já que essa energia se converteu em calor, né, em energia térmica. Entenderam aí? Tranquilo? Sim, professor. E aí, o restante? Querem fazer algum comentário? Se lembra aí do conceito de potência? Tranquilo, professor. Então, bora finalizar, né? Acho que dá tempo de fazer um bem rapidinho aqui. 8h40. Então, a saideira da noite. Exemplo 5. Também é de potência elétrica, tá? Aí você um pouquinho mais do dia a dia, assim, da gente, né? Então, o problema é o seguinte. Calcule quanto você irá gastar por mês
ao utilizar um chuveiro elétrico de potência 2000 watts. Tem chuveiro com 3.000, 4.000, né? Depende. Supondo que você toma banho quente, que você toma banho quente duas vezes por dia. Durando 10 minutos cada banho. Certo? Considere que o quilowatt-hora quanto é que está custando o quilowatt-hora aí na CELP? Se vocês tiverem aí uma conta de luz, será que vocês têm? Se eu não me engano, é 77 centavos. Ou é 0,07. Eu ia dizer uns 80 centavos, mas é em torno disso mesmo. Né? Então, considere que o quilowatt-hora custa, tem os impostos, né? Um bocado de coisa que entra aí, 80 centavos. Certo? Então é isso aí. Então, veja, calcule quanto você irá gastar por mês ao utilizar um chuveiro elétrico de potência 2.000 watts. Supondo que você toma banho quente 2 vezes por dia, durante 10 minutos cada banho. Tá? Então, ó, se você considerar um mês típico assim de 30 dias, né? Eu vou colocar o tempo em horas e aí eu vou explicar porque eu vou usar o tempo em horas, tá? Ó, se você toma banho 2 vezes por dia, né? 2 vezes por dia. E 10 minutos, né? Cada banho. Então, 10 minutos cada banho. Então, ó, a cada dia você já usa 2 vezes 10, 20 minutos, né, do chuveiro. Mas como um mês tem 30 dias, né, você toma 30 dias de banho, então vou multiplicar por 30 aqui, né. Então, seu ΔT deu quanto? 600 minutos, né? 600 minutos em hora dá quantas horas? Se uma hora tem 60 minutos, então 600 minutos tem 10 horas, né? Não é verdade? Isso aí. Então, ó, o resultado líquido por mês é que você tomou banho 10 horas, né, de chuveiro. Né? Se você tomar um banho, 2 banhos por dia, 10 minutos a cada banho, né? Se desligar o chuveiro quando você toma banho. Não, aí eu estou contando que é 10 minutos direto, né? Assim, o recomendado é que você desligue, né, para economizar água, né? Enfim.
Mas estou considerando que você utilize de modo contínuo, né? Os 10 minutos ali direto, né? Ok? Ou então que você demore mais, mas que o somatório de todos os tempos que você deixou ele ligado deu 10 minutos. Pode ser interpretado dessa maneira também, né? Tem gente que gosta de cantar, verdade. né? Ficar extrapoando É, aí exato. uns 10 minutos, uns 5 minutos. Um show particular. É. Então, suponha que some tudo aí de 10 minutos, né? Efeitos líquidos aí no seu banco, tá? E aí, ó, ele quer que você calcule quanto você vai gastar por mês, né? Sabendo que o quilowatt-hora custa 80 centavos. Então, 1 quilowatt, chama assim, né? 1 quilowatt-hora, né? Custa 0,80 reais, né? Então, por que que eu deixei aqui em hora, né? Porque é o seguinte, ó, 1 quilowatt-hora, quando você vê na sua conta de energia quilowatt-hora, isso aqui é energia gasta, né? É energia gasta, tá? Quando você vê assim, você acha estranho, né? Porque eu penso, ó, energia geralmente é em joule, né? No SI, né? Mas também você pode medir em quilowatt-hora, desde que você expresse a potência em quilowatt, nesse caso aqui vai ficar, ó, 2 quilowatts, né? E o seu tempo em hora, né? E a equação é a mesma, ó, da potência aqui, né? Ó. A potência é a energia sobre o tempo, tá? Ó, a potência é a energia sobre o tempo. Né? Então, seu delta E aqui, ó, você vai calcular, né? É a potência vezes o tempo. Então, seu resultado aqui, ó, vai ter que ser em quilowatt-hora, porque a sua potência vai estar em quilowatts e o tempo está em hora. Ó, então, quando você multiplicar aqui, ó, a potência vai ficar, ó, vou até colocar as unidades, ó, 2 quilowatts, né, vezes o tempo em horas, que é 10 horas. Então, a energia que você gastou, ó, energia elétrica, né, foi 20, ó, quilowatts hora. Então, isso aqui é, se você quiser transformar isso em joule, ó, é só multiplicar aqui por 1000, né, que o quilo é 1000, e transformar a hora em segundos, que é 3.600 segundos. Aí você transformaria isso aqui em joule. Tá? Ó, isso aqui, ó, foi se você pegar a sua conta no mês, ó, dos quilowatts lá que vai vir na conta, né, 20 quilowatts foi só do chuveiro que você usou. Aí como é que você faz para descobrir o quanto você gastou? Você sabe que 1 quilowatt é 80 centavos, faz uma regrinha de 3, né? 1 quilowatt-hora é 80 centavos. 20 quilowatts-hora é o que você quer achar, né? Ou seja, o seu X vai ser 20 kWh vezes 80 centavos vai dar 16 reais, né? Não é isso? Isso. 16 reais. Então, o que você gastou por mês só com chuveiro, só com um chuveiro, né? Foi 16 reais aí. Né? Aí você pega o do seu, aí pega seu irmão, sua mãe, seu pai, né? Todo mundo tomar banho 2 vezes por dia, né? Agora no inverno, né? Cada banho durar 10 minutos. Então vai ser um bocadinho de dinheiro, só de chuveiro, né? Só de chuveiro elétrico. Aí você pode fazer uma estimativa aí, ó. Você pode pegar as lâmpadas, né? Ver a potência das lâmpadas, né? As de LED, né? Que agora são mais econômicas. Por exemplo, a lâmpada de LED tem uma potência aí de 9, né? A mais forte, assim, tem 11, 12, né? Mais uma lâmpada. Aí você pode fazer uma estimativa de quanto você vai gastar de energia, né? Você pega a geladeira, ó, a geladeira na etiquetazinha dela tem lá a potência dela. E você soma tudo, ó, faz a continha, né? E soma tudo aí, né? Televisão,
E aí dá para você... Todo dispositivo, né, elétrico tem a potência lá especificada lá, né, na etiqueta dela. Tá? E aí dá para você calcular o quanto, né? Vamos fazer uma estimativa aí de quanto você vai gastar por mês de energia elétrica. Bacana, né? Você tem filho, professor? Tranquilo aí, pessoal? Entenderam aí a continha? Sim, sim. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Professor, Oi? você tem filho? Ainda não. Eu ia dizer que seus filhos não iam gostar de ter um pai físico. Com certeza. Os bichinhos vão sofrer um pouquinho, né? Porque quem sabe fazer conta, né? Não tem que é mais consciente, né? Vamos dizer assim, mais pensa duas vezes, né? E a energia do jeito que tá cara, né? Bandeira vermelha, essas coisas, né? Eu ia dizer agora, professor, a gente não pode ter ar-condicionado, não. Ar-condicionado é caro, professor. A gente abre a janela, que é barato. Ah, é. Verdade. E tomar banho de banho frio tem mais benefícios, viu? Melhor. É mesmo, né? Diz que é melhor, você envelhece menos, né? Quando toma banho frio. Assim dizem, né? É, meu amigo, mas nesse frio aí, rapaz, tem como não. Então é isso aí, pessoal. Vou fazer a chamada aqui. Vou mandar parar de gravar aqui de projetar. Tem alguém copiando aí? Quer que eu volte lá? Se querem copiar alguma coisa? Não? Ficar de boas. Parar a gravação aqui.